Olá a todos, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos então para a parte 5 desse estudo. Lembrando que nessas 8 partes que a gente vai fazer, você vai ter edificação para a tua vida espiritual, vai deixar de estar desconectado das promessas de Deus. O importante é que a gente possa se entender e se perceber dentro da palavra de Deus. Eu peço a Deus realmente que Ele possa e Ele vai conseguir fazer você entender todo esse estudo, ok? Nós vamos hoje então para a quinta parte, que é a bênção patriarcal profética para Jesus e para a igreja. A gente vai analisar aqui hoje o que Deus falou através ou para os patriarcas da nação de Israel, que tem relação com a igreja de Jesus hoje. Agora nesse estudo vai começar as promessas de Deus chegar até nós. Nós vamos identificar nós hoje aqui, onde você estiver, fazendo parte dessas promessas, fazendo parte dessa herança que Deus falou para os patriarcas, que até então a gente talvez apenas recebia elas pela fé, e é assim mesmo que se recebe. Porém, nós vamos conseguir nos colocar dentro dessas promessas e entender que nós estávamos sim dentro do plano de Deus para a salvação. Não foi à toa que Ele nos escolheu. Amém? Então vamos lá. Agora que entendemos o motivo da divisão do reino de Israel, podemos voltar às bênçãos que Jacó, que é Israel, deu aos seus filhos, Efraim, José e Judá. A gente vai focar nas bênçãos que Jacó abençoou esses 3 filhos dele, José, Judá e Efraim, que é filho de José, mas Jacó adotou, né? Recebeu ele como filho. A gente vai focar nesses 3, porque na divisão das tribos ali que a gente viu, aquele reino do norte, ele vai se chamar reino de Efraim. Os profetas mencionam ele como reino de Efraim, casa de Efraim e também casa de José. E a gente sabe que o reino do sul, a casa de Judá, ou o reino de Judá, da onde vêm os judeus, da onde também vem Jesus, vamos ver aqui hoje também mais detalhes. A gente sabe que esses são os principais ali para as promessas, para que a bênção chegasse até nós, né? A todos, ok? Então vamos lá. Lembrando que o reino dividido se chamou reino de Efraim e reino de Judá. Poderemos perceber nos próximos versículos que as 2 naturezas das promessas que Deus fez a Abraão ficarão mais evidentes. Bênção de Jacó, a gente vai ver, a Efraim, que é filho de José. Amém? Lá em Gênesis 48:14 ele diz: Mas Israel estendeu a sua mão direita, Israel que é Jacó, né? E a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Então você vê o que aconteceu. José trouxe seus filhos para Jacó, para Israel abençoar, e Israel, no momento que chega esses filhos, ele vai fazer um movimento de cruzar as mãos. José sabia que Manassés era o seu primogênito e, pela lógica da como eles faziam a bênção no passado, o primogênito era abençoado com a mão direita. E se tivesse o outro, seria com a mão esquerda. E então José trouxe Manassés à sua mão esquerda para Jacó poder direcionar a mão direita para ele, já fez de propósito, e Efraim trouxe a mão direita, onde a mão esquerda de Jacó ia abençoar. Ok? Porém, quando Jacó viu os 2 meninos chegarem, ele cruzou as suas mãos, pôs a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. E é aqui onde a gente vai ler o que Jacó disse para eles. Depois a gente vai ver mais detalhes sobre isso aqui. Diz assim: O anjo que me livrou, Jacó falando, de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome,
e o nome de Deus, o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão, no meio da terra. Aqui a gente lembra de algo interessante, né? A gente vai ver mais isso no próximo vídeo, mas vê que Deus chama, Jacó diz que esses filhos de José iriam se multiplicar como peixes no meio da terra, ok? Isso tem uma referência lá para o Novo Testamento, isso é uma referência, né? Lá para o Novo Testamento, quando Jesus diz, chamando Pedro, diz para Pedro, Pedro, eu vou fazer você pescadores de homens. Mas homens como peixes. E aqui diz que os filhos dele se multiplicariam como peixes. A gente vai ver isso no próximo vídeo, ok? Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Ele quis tirar, não, pai, não é essa. Não é esse o filho primogênito, é o outro, o senhor está errado, pai. Aí no 18 diz, e José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça, direcionando para Manassés, né? Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, Efraim, e a sua descendência será uma multidão de nações. Você vê que a palavra que Deus tocou no coração de Jacó, que era ser frutífero, se cumpriu em Efraim, e agora aqui ele menciona Efraim, a descendência de Efraim, como uma multidão de nações. E a gente viu que a palavra gentios significa multidão de nações. E nós somos os gentios que foram alcançados por Jesus. Ok? Vamos ler que vai ficar mais claro ainda. Assim abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Né? Efraim se tornou, não era primogênito, mas se tornou primogênito. Temos então que Efraim, casa de Israel, que é reino do norte, representa os gentios mencionados no Novo Testamento. Significa frutífero, a plenitude dos gentios, a totalidade dos gentios é Efraim, que é Israel espiritual de Deus, né? É a parte do povo que não era mais povo, isso a gente vai ver para frente na próxima lição, povo que não era povo, que se tornou povo através de Jesus. Nós viemos para Cristo, na verdade ele nos escolheu, nos chamou, a gente creu na mensagem do Evangelho, recebemos ele como Salvador, nós que éramos gentios, não éramos povo, nos tornamos povo de Deus, participantes co-herdeiros de Cristo. Amém? Aí a gente vai continuar agora para a bênção de Jacó. Nós vamos ver como que foi a bênção que Deus falou para Jacó. Vamos lá então? Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. É quando Jacó ele assume Efraim e Manassés como seus filhos, né? Já lá em Gênesis 49, 22, a gente vai ver o seguinte, José é um ramo frutífero, é a bênção de Jacó para José, né? Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os seus braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai,
Isso é tudo a bênção que Jacó está dando para José. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênção do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Está falando para José. Até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Agora vamos para a bênção que Deus falou para Judá. Bênção de Jacó a Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Por que a gente tem que ver, é legal a gente ver a bênção que foi dada para Judá? Por que a gente precisa ver isso? Porque Jesus veio da tribo de Judá. Davi veio da tribo de Judá, Salomão da tribo de Judá, e Jesus, ele é descendente de judeus pelos seus pais. Ele veio dessa tribo. Então por isso é importante que eu coloquei aqui no estudo, para a gente analisar as palavras que Deus falou para essa tribo, que vão ser concernentes àquilo que seria e é o Cristo, né, o Salvador. Então continuando. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Eu não sei se você já tentou evangelizar um judeu, mesmo que a gente sabe que a religião judaica hoje mudou totalmente, né? Mas mesmo assim os judeus, os simples judeus, as pessoas simples, elas entendem realmente que são da tribo de Judá, são puros e tal. Mas mesmo assim, você já tentou evangelizar um judeu, falar com um judeu mesmo, que diz que tem a herança mesmo, genética dos judeus? Ele é duro, irmão. Como diz aqui, ó, ele se deita como um leão, quem o despertará? O cetro não se arrederá de Judá, né, que é o poder, a autoridade, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. No caso seria o Messias, né? Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, olha o sangue de Jesus, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos são vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Temos então que Judá, vamos ver, é a casa de Judá, reino do sul, representa os judeus daquela época até hoje em dia. Dessa forma, né, que os judeus hoje em dia têm uma religião judaica que é bem diferente, né? Eles não seguem mais as leis da palavra de Deus do Antigo Testamento, eles não seguem mais isso, eles têm outras leis parecidas com essas do Antigo Testamento, mas já muitas coisas mudaram, né? Mas mesmo assim, como eu falava, aqueles mais simples, eles entendem mesmo que são judeus, né? Mas significa, é o reino do Messias, né? Da onde vem o Messias, significa exaltado, e Cristo, ele é a salvação que vem dos judeus. Essas bênçãos apontam para Jesus, nos mostrando a sua natureza humana e celestial. Cristo é Deus celestial que se fez carne, estrela do céu que se fez pó da terra. Aí isso aqui a gente lembra da passagem onde Deus falou para Abraão, nas duas passagens, que ele falou: a tua descendência será como o pó da terra. Cristo se fez carne. A tua descendência será como as estrelas do céu. Ele do céu veio a essa terra. Então, em Jesus se cumpre as duas descendências, né? Tanto celestial como terrena. Aqui o versículo de João, capítulo 12, no verso 24, ele diz assim, Jesus falando, né? Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer,
dá muito fruto. Então o que que ele tem? O Senhor Jesus olha para si, olhava para si, e ele se via como um grão de trigo caindo na terra. Exatamente como, claro, está falando da morte dele, isso aqui é o dia de Israel, mais para frente a gente vai ver, mas está falando da morte dele, porém ali a gente percebe também que ele saiu do céu e veio para a terra para morrer por nós como um grão de trigo, ok? No Apocalipse 5, verso 9, ele diz: E cantava um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Vê que nós fomos comprados para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação, se cumprindo a promessa. E continua: E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Lembra da promessa de Isaac falando para Jacó, que dizia que dos teus lombos procederão reis sobre a terra? É os reis que teve em Israel, sim, mas é esses reis também que vão reinar com Cristo sobre a terra. Jesus, filho de Davi, da tribo de Judá, recapitulando, nasceu em Belém, que a palavra Belém, o nome Belém significa casa de pão. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Aí por isso ele nasceu em Belém, na casa de pão. Também Belém, também conhecida como Efrata, que é lugar frutífero. A mesma cidade natal de Davi. Davi também nasceu em Belém. E veja que, olha só que interessante, irmão, porque Belém é a casa de pão. É da onde veio o pão. O pão vivo veio para nós lá na casa de pão. Tipo uma padaria, onde eles faziam o pão para proposição, né? Para todas as coisas que os israelitas tinham que fazer. Então ele veio de Belém, que é casa de pão, ele é o pão vivo que desceu do céu. E também Belém era conhecida como Efrata, e Efrata significa lugar frutífero. Olha o comprimento do nome de Efraim aqui. Jesus vindo do lugar frutífero, e é a mesma cidade de Davi, natal, né? Em Miqueias, capítulo 5, no verso 2, diz assim, falando de Belém: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo que a que estiver de parto tiver dado à luz. Eu anotei aqui Apocalipse 12, verso 2, porque lá em Apocalipse 12, 2 está falando isso, que a igreja, a mulher, ela vai para fugir da serpente. Satanás desceu com grande ira para perseguir os cristãos, a igreja, e eles vão fugir para o deserto. E essa fuga, ele coloca essa fuga como uma mulher fugindo para o deserto, é a igreja, né, fugindo para o deserto, e ali ela vai fugir para o deserto sentindo dores de parto, irmão, que é a igreja de Jesus passando pela grande tribulação. E nós vamos ver isso aí mais para frente também, né? Grande tribulação. Aí veja o que ele continua dizendo. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. É nesse momento ali que toda a nação de Israel vai estar reunida. É a reunificação, é a restauração do reino de Deus ali, na fuga para o deserto. Todo o reino vai estar unido de volta. Amém? E seremos protegidos por Deus naquela situação, né? Isso se for a nossa geração que vai passar por isso, né? Não podemos dizer com certeza se é, porque tem muitas coisas, né, muitas profecias que tem que se cumprir, coisas que Daniel falou, coisas que o profeta Ezequiel também falou que precisam se cumprir, coisas que Paulo falou, mencionou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que precisam se cumprir para que venha o fim, ok? Mas se precisar estar pronto, temos que estar pronto para
não negar Cristo nem mesmo a preço da nossa própria vida, né? Como foi com os nossos irmãos no passado. Então a gente vai no próximo vídeo ver sobre a bênção de Jacó para Efraim. A gente vai pegar e focar só na bênção que Deus falou de Jacó, que passou de Jacó para Efraim. Porque já que estamos vendo que Efraim é a Israel do norte, se tornou a Israel que se dispersou pelo mundo, se tornando os gentios a plenitude, a multidão dos povos, dos gentios, para cumprir a bênção de Abraão. Nós vamos ver então no próximo vídeo mais sobre essa bênção de Jacó para Efraim, para entender melhor a nossa vida hoje. Isso é muito importante, irmãos, porque assim como o nome Efraim significa duplamente frutífero, muito frutífero, Jesus falou também que nós precisamos dar fruto, e fruto com abundância. Nós precisamos multiplicar o talento, e esse fruto a gente vai ver, esse talento a gente vai ver no próximo vídeo. Amém? Olha, que Deus tenha conseguido penetrar no teu coração, te abençoar com essas palavras hoje, trazer paz para o teu coração e também um pouquinho mais de conhecimento bíblico. Ok, amados? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.